Graça e paz, moçada! Estamos aqui novamente em mais um domingão, uma escolinha bíblica dominical, e vamos continuar com o nosso estudo, né? Com o nosso tema, Em Boca Fechada Não Entra Mosquito, com a nossa base bíblica, Provérbios capítulo 10, versículo 19. Mas antes da gente ler o versículo, vamos fazer uma resenha rapidinho em relação ao domingo passado. Lembrando que o alvo dessa lição é a gente conhecer, né, o poder das palavras que proferimos e pedir para Deus, né, abençoar, né, que a gente seja fonte de bênção para todos. E aí a gente começou a esmiuçar essa lição. Aí falamos dos dois tópicos que Salomão considerou quanto ao uso das palavras. Aí falamos do poder das palavras, né, no aspecto da força, no aspecto também da propagação. E depois a gente falou também do segundo tópico, que Salomão também, né, enalteceu, que é a limitação das palavras. Praticamente foi esses dois tópicos aí, né? E hoje nós vamos falar do terceiro tópico, né, que Salomão considerou quanto ao uso das palavras, que é o bom uso das palavras. Mas antes, vamos ler o Provérbios capítulo 10, versículo 19, para a gente dar continuidade. Acompanhe comigo. Ó. Quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. Esse é o nosso versículo chave. Então, o que a gente pode subdividir o bom uso das palavras? Primeiro, a gente pode falar com honestidade. Como já dizia Rui Barbosa, ele foi o fundador da Academia Brasileira de Letras. Rui Barbosa foi político, foi orador, foi filósofo, foi de um grande conhecimento. Ele deixou uma frase que diz assim, ó: chegará o dia em que o homem terá vergonha de ser honesto. Então, sinto dizer, jovens, que esse dia já chegou. Como é difícil, hoje em dia, viver com honestidade. Hoje em dia está difícil. Nos estudos anteriores eu falei, né, que o certo tornou errado, e o errado tornou certo. Então, viver com honestidade nesse país é difícil. Porque todo mundo quer levar vantagem. Então, fica bem complicadinho. Então, a vida humana ela só é possível se ela estiver fundamentada na honestidade. Coisa que está raro hoje. Caso contrário, o que acontece? A sociedade ela ela entra em decomposição. Ela apodrece. Em Provérbios capítulo 24, versículo 26, diz assim, ó, acompanhe comigo. Ó. A resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. Em Provérbios capítulo 21, versículo 8, diz assim a palavra: tortuoso é o caminho do homem, carregado de culpa, mas reto o proceder do honesto. Então esse, que a gente viu agora, foi o falar com honestidade. Vamos ver outro subtópico? Fale com moderação. Quando eu falo moderação aqui, dá uma ideia de quanto menos falarmos, vamos ser melhor, né? Vamos ser bem mais sucedidos. Né? Vamos dizer, menos riscos teremos de tropeçar, de cair, de pastinar, de errar. Se vocês notarem, moçada, nós temos 2 ouvidos e uma boca. Teoricamente, então, era para a gente estar ouvindo em dobro, mas não é assim que funciona. Né? Olha o que fala em Provérbios 17, 28. Ó. Até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar de boca fechada, se ficar calado. Até ele vira um sábio. Então o que a gente pode aplicar para nós aqui? Isso aqui não é só para vocês não, moçada, é para todos nós. Todos. Uma aplicaçãozinha, ó. Só devemos, preste atenção,
Achei muito pertinente isso aqui. Se a gente botar em prática, vai ser um sucesso. Só devemos quebrar o silêncio quando tivermos algo melhor para colocar em seu lugar. Vou repetir. Só devemos quebrar o silêncio quando tivermos algo melhor para colocar em seu lugar. Terceiro subtópico. Pense antes de falar. Falar sem refletir é a maior tolice do mundo. Provérbios 18:13 diz assim, ó: quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. Verdade. Peca quem é precipitado. Agora vamos fazer uma aplicação. Ó. Olha que interessante. Tente ouvir e refletir se de fato você está entendendo o que a outra pessoa diz. Outro subtópico aqui, ó. Fale com temperança. Temperança no sentido de quê? Comedido, moderado. Quem sabe conversar com calma, com certeza demonstra inteligência. Quem ouve com atenção e analisa antes de emitir a opinião, pode falar com mais eficácia. Com certeza, olha o que fala aqui em Provérbios 15:1. Quem sabe conversar com calma demonstra inteligência. Quem ouve com atenção e analisa antes de emitir sua opinião, pode falar com mais eficácia. Provérbios 15:1 já diz, ó, a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Provérbios 25:15, olha o que fala aqui, ó. Olha o que a Bíblia deixa para nós. A longanimidade persuade o príncipe, e a língua branda esmaga ossos. Na linguagem de hoje, a paciência convence até as autoridades. A perseverança pode vencer qualquer dificuldade. Outro aqui, subtópico, fale com espiritualidade. Se a gente observar numa consulta médica, o médico ele sempre faz vamos dizer, um processo, né? um padrão, né? de consulta. Abre a boca, bota a língua para fora, né? Ou deita você, bate no abdômen. Mas uma das primeiras coisas que ele faz é pedir para você mostrar a língua. Por quê? Porque a língua vai relatar como está o teu estado, a tua saúde. Demonstra muito, né? O interior para o exterior. Então demonstra muito na língua. E aqui nós temos um momento excelente para testemunharmos sobre os nossos conceitos que Deus colocou na sua vida, na minha vida. Vamos fazer uma analogia. Por exemplo, ó. Hoje, como está a sua boca? Que palavras você tem proferido? Que palavras você tem emitido? Lembra que as palavras, elas edificam ou danificam as pessoas que estão ao teu redor. Mateus 12:13 fala assim, ó, diz assim, ó, a boca fala do que está cheio o coração. Outro subtópico, fale com amor. Como é bom ouvir uma palavra embasada em amor. Aqui nós temos uma sugestão para se falar com amor. Qual seria? Antes da palavra sair da tua boca, isso é dica para todos nós, deixa ela passar no seu coração, para ela dar aquela aquecidinha. E aí, quando ela passa no seu coração, tudo muda. Você não vai ser tão imediatista na resposta. Vamos fazer uma reflexão aqui, moçada, bem rápida. Ó. Botei aqui 2 exemplos. Ó. No louvor, e depois a gente vai fazer a outra na fofoca. Então nós cantamos na igreja, no carro, na sua casa. Louvores. Utilizamos em nosso cantar palavras comprometedoras, muito sérias para o Senhor. Quando a gente canta louvores, o que a gente está expressando? O que a gente está falando para Deus? Nós estamos o quê? Falando, proferindo palavras de compromisso, santidade, entrega, submissão.
falamos, cantamos, mas e as nossas atitudes? E a sua atitude? São coerentes com o que você canta? Com o que sai da tua boca no dia a dia? Essa é a perguntinha. Será que não estão se transformando em cristãos ou crentes cigarras que só ficam cantando? Cantam. E deixando, na verdade, de ser cristãos formiga. O que é o cristão crente formiga? É aquele no sentido de ação, aquele no sentido de atitude, aquele no sentido de trabalho. Pensem nisso. Outro exemplo, fofoca. Quando chega um jovem ou uma jovem na igreja, 16, 17, 18, independente da idade, aí tá lá com seu 1,80 m homem, 1,60 m, 1,70 m mulher, boa aparência, bonitos, atléticos. Aí estão lá fazendo a visita na igreja. O que as mocinhas falam? Ou o que os mocinhos falam? O que eles dizem? Outro exemplo. Quando alguém está com algum problema, como tratamos esse assunto? Eu pergunto para você, como que a gente para uma fofoca? Como eu consigo parar uma fofoca? Outra coisa interessante. Lembra que o fofoqueiro ele só existe porque há o ouvideiro. Porque se a gente não der ouvido, ele deixa de existir. O problema é que damos ouvido. Então ele sempre vai existir. Lembra que a boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, o que falamos, na verdade, evidencia o nosso caráter, a nossa espiritualidade, a nossa serenidade. Tudo isso com quem? Com o Senhor. Mostra quem somos. Portanto, precisamos ser sim, sim ou não, não. Fora disso, é do inimigo. Então, moçada, o que a gente precisa ter? Compromisso sério de falar com sabedoria. Independente da circunstância, da flecha que veio à tua direção. Sabedoria. O amor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, precisamos recorrer 24 horas no Senhor. E agora chegamos à conclusão. A conclusão aqui é uma dica para nós. Ó. Antes de falar, faça tudo passar por 3 portas, chamadas portas de ouro. O que são essas 3 portas? A primeira, chegou para você a perguntinha, é verdade? Isso tudo rápido, hein? A segunda, é necessário? E a terceira, é gentil? Então, se tudo chegar afinal aos seus lábios, depois de ter passado por essas 3 portas de ouro, com as perguntinhas, é verdade? É necessário? É gentil? Poderá, com certeza, relatar o caso sem temores. Qual seja o resultado de tuas palavras? Porque passou por esse crivo, é o crivo da sabedoria. E com isso, a gente termina mais esse estudo. Em boca fechada não entra mosquito. E que Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus fortaleça vocês, que esteja constantemente lapidando o nosso caráter, que esteja refinando diante dos intempéries do dia a dia. Porque o amor a Deus é o princípio da sabedoria. Então a gente tem que buscar isso aí, para que a gente consiga colocar as qualidades que a gente falou aqui desse tema, desse estudo, dessa lição em nossas vidas. Eu tenho certeza que Deus, Ele age, mas a gente precisa querer deixar e tomar atitude, né, de fazer corretamente e agradar a Deus. Valeu? Rapaziada, moçada, fica com Deus. Domingo que vem a gente volta com mais um estudo
e mais um tema, né, do livro de Provérbios. Valeu, abraço!